Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus. Esta outra palavra, ela está no livro do 2 Samuel, no capítulo 12. É uma palavra bastante conhecida de muitos de nós. 2 Samuel, capítulo 12, o título é Natã, o profeta, repreende a Davi. Que diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste a espada com a espada dos filhos de Amon. Irmãos, obviamente a palavra do Senhor ela tem uma linguagem antiga, muito antiga, e hoje a linguagem nossa é bem mais atualizada, vamos dizer assim, é uma linguagem diferente. Então eu vou traduzir aqui para aqueles que não têm conhecimento dessa palavra. Muitos conhecem certamente, outros não. Eu vou traduzir o que aconteceu. Que diálogo foi esse? Quando Davi foi ungido rei, Deus promete para ele tudo aquilo que era de Saul, que era o rei anterior. Deus prometeu para ele. E naquela época o rei tinha direito de ficar com a mulher que ele quisesse. Davi tinha várias mulheres. Naquele tempo era assim, não como hoje. Cada um tem sua esposa, como Jesus falou. Mas naquele tempo era permitido. Então Davi, quando Samuel fala assim, né, que veio um viajante, ele está falando o seguinte: o adversário, Satanás, ele pega e traz ali uma tentação para Davi. Davi tinha todas as mulheres que ele queria. Essa simbologia que Natã chega, eu até imagino Natã meio que temeroso para falar com Davi, que Davi era o rei. E o rei tinha poder de vida e morte, né, sobre quem ele quisesse. Ele podia matar ou podia fazer viver quem ele quisesse. Naquele tempo era assim, a autoridade era máxima dada ao rei. Então Natã chega e começa ali a fazer amansando, preparando o terreno para chegar onde ele queria. E Natã faz ali uma parábola, uma simbologia de um homem que era muito rico, o outro era muito pobre. Esse homem que era muito rico estava falando de Davi. O que era muito pobre era Urias. Davi tinha muitas mulheres, tinha tudo. O outro só tinha uma. Mas Davi, né, ele olha para aquela mulher e ele começa agora a ter desejos, cobiçar aquela mulher. Ele promoveu meios ali para fazer com que Urias, que era o esposo daquela mulher, fosse morto na guerra, porque naquele tempo havia muita guerra, né? Mas a intenção de Davi era o quê? Ele queria que Urias fosse morto. Inclusive o texto fala que ele dá ordem para os seus comandantes do exército e fala assim: olha, coloca ele lá na frente. Põe ele na frente da batalha, que é o lugar onde a maioria morre. Porque Davi queria que ele morresse. Porque Davi queria a mulher dele para ele. Então, Natã usa essa comparação de uma ovelha, né, que um que tinha muita ovelha, o outro tinha uma sozinha, e aquele foi lá e pegou. Quando Davi escuta essa história, Davi fala assim: olha, digno é de morte esse homem. Em nenhum momento Davi achou que era com ele, que o problema era ele. Era ele o problema. Digno de morte esse homem. Fala para mim quem foi que vai ser morto agora, ele vai ter que restituir quadruplicado o que ele fez. Fala para mim agora quem foi esse homem. E Natã fala: foi você. Você é esse homem. Ele fala: olha, o Senhor te deu tudo.
O Senhor te deu tudo, te deu todas as mulheres, todas as riquezas, todo o poder. Mas isso não foi suficiente para você? E se você quisesse mais, era só pedir que Deus te daria. Mas você, ao invés de pedir a Deus, foi lá e tomou a mulher do outro. O que aprendemos? O que essa palavra tem a nos ensinar? Amados, Deus tem nos dado tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos. E muitas vezes, em cima dos púlpitos das igrejas, ou em pregações, ou no dia a dia, ou em trabalhos, em diversas situações, em N situações, nós costumamos condenar situações, condenar pessoas, julgar, falar isso é um absurdo, que coisa que aconteceu, como é que pode fulano fazer isso? Gente, isso é absurdo. Condenarmos situações que nós mesmos estamos praticando. Sabe? Muitas vezes nós estamos apontando para coisas, pessoas, defeitos que nós mesmos estamos praticando. Muitas vezes nós colocamos um juízo em cima disso e falamos, né? Gente, que absurdo, como é que pode alguém fazer uma coisa dessa? Como é que pode isso acontecer? Gente, que coisa, que pessoa má. E muitas vezes nós estamos fazendo a mesma coisa. Quando Davi foi repreendido, na hora ele colocou, esse homem é digno de morte. Na hora que ele escutou aquela história, ele estava tão insensível ao Espírito Santo, que quando ele escutou aquela história, imediatamente Davi fala, esse homem é digno de morte. E Natan vira e fala, é você esse homem. Está conseguindo entender, amados irmãos? Muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós julgamos. Muitas vezes nós pregamos sobre uma coisa em que nós mesmos estamos cometendo pecado em cima dela. Muitas vezes nós estamos falando de coisas que nós mesmos estamos praticando. E o ensino que eu tiro dessa palavra é essa. Examinai a si mesmo. Olha para dentro de você. Vê o que está errado. Será que você não está julgando o seu colega de trabalho por uma coisa que você mesmo está fazendo? De repente você está julgando porque ele fez isso com o outro e é você mesmo o culpado? Que de repente sou eu mesmo que estou fazendo? Será que eu não estou pregando uma coisa, né, contra uma coisa que eu mesmo estou praticando? Medita nessa palavra. Pense nisso. Será que o que eu estou falando eu estou vivendo? Será que eu não estou julgando algo que eu mesmo estou cometendo? Um pecado que eu mesmo estou cometendo? E a palavra diz que Davi sofreu muito por causa disso. E graças a Deus, e seja você humilde, como Davi foi, porque quando Davi volta a si, quando ele volta a si, que ele olha para dentro e fala, meu Deus, pequei contra o Senhor. E caiu a ficha de Davi. Aí ele percebeu o mal que ele tinha feito. Isso pode acontecer conosco, amados. Nós podemos, no decorrer da nossa vida, isso eu estou me colocando no meio também, eu sempre me coloco no meio. Quem sou eu para achar que sou melhor do que ninguém? Eu não sou, eu sou igual a você, eu sou ser humano igual a você. Só que nós devemos fazer uma reflexão constantemente. Paulo fala assim, olha, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia, porque nós somos pecadores. Nós podemos nos encaixar nessa palavra em muitos momentos da nossa vida. Nós podemos nos pegar presos a essa palavra. Julgando, condenando, apontando, sendo que nós mesmos estamos infringindo alguma coisa, aquilo que nós estamos condenando. Nós precisamos estar vigilantes a todo instante, policiando a nossa vida, para que não venhamos a cair nesse mal que Davi caiu. E se cairmos, sejamos humildes para reconhecer como Davi foi. Davi na hora cai em si e fala, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Pequei contra o Senhor. E a palavra diz que houve um desastre na vida de Davi. A partir daí, a família foi completamente... Os filhos começaram a se voltar contra ele. Quiseram tomar o reinado dele. Quiseram depor ele do trono para poder tomar força. Os filhos se voltaram com ele. A família foi estilhaçada. Foi completamente arruinada. O reinado dele foi comprometido. Muitos se viraram contra ele. Viraram as costas para ele. Um grande mal veio sobre Davi, mas Davi em nenhum momento reclamou, porque ele soube reconhecer o seu erro, o seu pecado. Nós vivemos em tempos em que os homens estão acobertando pecados. A palavra do Senhor diz o seguinte, Deus fala assim, olha, achei a Davi um homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Deus não acobertou esse pecado da vida de Davi, não.
Sabe por quê? Não é porque Deus queria denegrir. E antes disso aqui, Deus tinha falado que tinha achado em Davi um homem segundo o coração dele. Deus podia falar muito bem que agora, Samuel, esconde isso. Esconde esse pecado de Davi. Não expõe esse pecado de Davi, não. Não exponha esse pecado de Davi. Porque eu já falei dele, que ele era um homem segundo o meu coração. Como é que fica a minha imagem agora? Deus não está preocupado com isso. Deus quer dizer o seguinte, que nós somos homens, pecadores, falhos. E o que tem de pessoas hoje camuflando pecados, líderes religiosos, escondendo de trás de uma máscara de pecados, de hipocrisia, de falsidade, camuflando as suas vidas que estão escondidas, os seus pecados escondidos, sabe? E outros acobertando, não permitindo que isso vá adiante. Não fala disso não, acaba com isso. Nós temos que prestar conta para Deus, não é para ser humano nenhum, não. O que tem de pessoas servindo de aparência na frente dos líderes, dos pastores, daqueles que são líderes, é uma coisa. E pastores assim, que na frente da igreja, né, é uma bênção, aquele homem santo, mas nas escondidas, na calada da noite, andam aprontando, andam com pecado no coração, andam em adultério, em prostituição. Está cheio o mundo hoje, homens corruptos e que vivem numa fachada, uma fachada de santidade, para a igreja poder ver, para os seus liderados poderem ver, e assim também muitos membros que ficam servindo de aparência, que na frente dos líderes, dos pastores, daqueles que lideram as igrejas, são santinhos, mas andam com mentira nos lábios, andam com pecados encobertos. Estão servindo a quem? A quem essas pessoas estão achando que vão enganar? A quem? Você serve a quem? Ao seu líder? Ao ser humano? Ao seu irmão? Aquele que está ao seu lado? Ou você serve a Deus? A quem você está querendo ser fiel? A quem você está querendo enganar? Não sejamos assim. Não sejamos como esses hipócritas que têm se levantado nessa última hora. Não. Vamos viver em espírito. E se acontecer de você tropeçar, de eu tropeçar, seja humilde. Reconheça o seu pecado diante do Senhor. E diz, Senhor, eu sou um pobre pecador. Reconheça, eu errei mesmo. Eu falhei, Senhor. Perdoa-me. Sabe por quê? Porque quando Jesus voltar, ninguém, a palavra diz que nada vai estar encoberto que não há de ser revelado. Ninguém pode enganar a Deus. Não seja como os hipócritas que estão achando que estão enganando a Deus. Não faça isso com você mesmo. Não faça isso com você mesmo. Reconheça a sua fragilidade, que você é um pecador. Não queira se fingir de santo, sabendo que tem coisa errada na sua vida, que você precisa consertar. Eu faço isso comigo todos os dias. Todos os dias. Aconteceu comigo situações assim, em que eu escutei de muitos, não, mas você não precisava ter falado isso, não, podia ter ficado calado. Calado? Eu não sirvo a homem, não. Eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus. E eu não posso esconder nada dele. Se eu não posso esconder nada de Deus, eu vou esconder do homem por quê? O que o homem pode me condenar? Quem é o homem para me condenar ou para me salvar? Quem é o ser humano para me condenar ou para me salvar? Quem é o homem para condenar ou salvar você? O ser humano não tem poder nenhum para te condenar ou nem para te salvar, muito menos. Jesus tem poder. Certa vez o Senhor Jesus falou assim, olha, não temeis aquele que pode matar o corpo, ou seja, o inimigo ou o outro homem. Temei antes aquele que pode fazer o corpo e a alma perecer eternamente. Temei a Deus. Tema ao Senhor. Tema ao Senhor. Se a sua vida há algo, coisas erradas na sua vida, conserte. Conserte enquanto é tempo. Essa é uma palavra profética de Deus para você. Não é uma palavra de repreensão, não é uma palavra de... Muitos confundem a palavra exortação, significa aconselhar. Exortar, pegue o dicionário e olhe. Exortar significa aconselhar. Isso é um conselho da parte de Deus, do Espírito Santo, para mim e para você. Antes de eu pregar essa palavra para você aqui, eu vivi essa palavra. E vivo ainda. Porque eu também sou como você. Eu não sou melhor do que você, não. Eu tenho a mesma limitação sua. Por isso eu chamo esse canal meu em Testemunho de uma Vida. Eu sou um ser humano comum. Eu não sou estudioso, eu não sou teólogo, eu não sou filósofo, eu não sou pastor, eu não sou líder. Eu sou apenas um ser humano que Deus tem levantado para trazer uma palavra de despertamento para muitos nessa última hora. Por isso tenho usado esse canal, esse meio. Porque eu não quero ficar esperando, ficar entre quatro paredes para poder falar para pessoas que eu vejo todos os dias. Não. É para que muitos possam ouvir essa palavra. Porque Deus me levantou para isso. Para levar uma palavra de anúncio, de despertamento. Porque já é a última hora. Nós estamos vivendo a última hora. É tempo de despertar, de acordar, despertar do sono que temos vivido. E abrimos o nosso coração para Deus.
para não ficarmos aqui quando Jesus voltar. Porque o anseio do coração do servo de Deus é pela nova vida, pela vida eterna, e não por uma vida terrena. Medite nesta palavra. Faça uma avaliação da sua vida, de você mesmo, de como você está, meu amado. Eu não estou aqui te julgando, muito pelo contrário. Eu estou preocupado com você, comigo, com aqueles que eu conheço e com quem eu não conheço. É muito sério. O que está em jogo é o nosso futuro eterno. Deus não se deixa enganar. Muito cuidado. Cuide da sua vida. Não sou eu que vou cuidar da sua vida, é você. Eu cuido da minha vida espiritual, você cuida da sua vida espiritual. O que eu estou fazendo com essas mensagens é transmitir recados que Deus tem transmitido. Ele transmite primeiro para mim, para que eu primeiro viva, para que eu primeiro faça. E eu estou repassando para você, para que você também viva. Para que eu e você possamos ir para o céu, morar com o Senhor na eternidade, para sempre. E o que nos vai garantir isso não é a nossa denominação e nem homem nenhum. É a nossa posição diante do Senhor nosso Deus. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nosso Deus possa completar essa palavra no seu coração. E que você possa entender que eu não sou melhor do que você, não. Eu sou pecador também. E busco a Deus a cada dia para que Ele possa me renovar, para me sustentar. Porque eu quero ir para o céu, eu quero ser salvo, eu quero ir para a eternidade com Ele. Porque lá não vai haver corrupção, não vai haver pecado, não vai haver homens que estão buscando seus próprios interesses. Lá vai haver um governo único, puro, estável, livre de corrupção, de todo mal. Essa é a minha intenção em levar essa mensagem até você. Que o Senhor possa completar a sua mensagem de salvação no seu coração. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.